Foi? Foi. Começou. Então, gente, na semana passada nós tivemos um tema que rendeu bastante, né? Acho que nenhuma de nós imaginava que teria um segundo episódio sobre maternidade, mas é surpreendente? Não, porque são muitos assuntos, são muitas coisas para se falar, são muitos insights. Então, estamos aqui fazendo a segunda leva desse episódio. E na semana passada a gente trouxe algumas coisas bem interessantes e eu pensei hoje da gente discutir outras facetas da maternidade, tá? E eu vou começar discutindo a questão da escolha, tá? Porque a gente falou na semana passada sobre o susto de ser mãe e tomar a frente, decidir formar uma família, ser responsável e vamos lá, no susto, né? Mas acho que a Maia até começou a falar um pouco sobre isso, que é a questão do planejamento, de se, vou dizer que se organizar para ser mãe, né? Então eu queria falar um pouco sobre isso hoje. Vamos começar discutindo essa questão da escolha. Eu acho que a gente somos três mulheres aqui diferentes, né? A Mai já é mãe, eu e Mari não, somos mãe de humanos, né, Mari? E queria discutir, então, hoje sobre essa questão, tá? Não sei quem que quer ir primeiro. Não vou assim, determinar. Se vocês quiserem, tá aberto o palco. Eu só queria saber exatamente sobre o quê? Tipo, escolher em que aspecto? Porque da outra vez eu falei um pouco sobre essa questão de que a gente às vezes se planeja, as coisas não saem como a gente quer, né? Ou às vezes a gente não se planeja, as coisas também simplesmente acontecem. Mas pra que lado você pensou, Nath? Ah, tá. Desculpa, eu achei que tinha sido achei que tinha sido claro, mas provavelmente não. Então, eu pensei no sentido de querer ser mãe ou não, sabe? Porque assim, eu acho que tem muita gente que tem claro, desde cedo, a gente sabe que. Eu tenho várias conhecidas, inclusive, que. Como é que é? Lutaram pelo direito de fazer laqueadura, né? Porque no Brasil ainda tem a questão de só poder fazer a partir dos 25 anos, com a autorização de uma pessoa, de uma pessoa do sexo masculino, né? Que é um absurdo, um retrocesso gigantesco, né? Mas eu conheço pessoas que fizeram isso, sabe? Porque já tinha muito claro que não queriam exercer maternidade, não queriam ser mães. E, enfim, queria falar sobre essa escolha. Entendi. Eu vou. Quer falar, Mari? Então, eu acho que Maina já fez a escolha dela, tá bem clara aí. Né? Que é Marina, enfim. Não sei se vai vir mais, mas enfim. É com Maiana. Mas no meu caso, polêmicas. Vamos lá, colocar a Amy no ventilador. Eu não tenho um desejo de ser mãe. Não tenho. Nunca sonhei, na verdade, nunca me vi mãe. De um ser humaninho só realmente do pet e tenho e sou feliz com a maternidade pet. Sou mãe, sim. E, mas enfim, eu acho que essa questão da maternidade, sobre ser mãe ou não, sobre querer ser mãe ou não, para mim, como eu já falei no último, né? Não lembro exatamente o que é que eu falei no último, mas está muito ligado a essa questão da parentalidade, independente se é maternidade ou não, sabe? Como eu fui criada pelos meus avós e em determinado momento essa questão de não ter sido criada de fato pelos meus pais, ou melhor, o fato dos meus pais decidirem não me criarem, né? Ecoa até hoje na minha vida. Então, eu acho que eu cresci com um preconceito sobre ser mãe, sobre ser pai, sobre, enfim, ter esse compromisso na minha vida, sabe? E olhando assim para trás, eu não sei dizer se é uma coisa que talvez eu tivesse vontade ou se é uma coisa que me foi tirada, sabe? Por conta
como é que eu posso dizer assim? A irresponsabilidade inconsequente dos outros, sabe? E isso, para quem tem alguma experiência muito, enfim, parecida comigo de alguma maneira, né? É muito triste, porque você olha, hoje eu tenho 33 anos, né? Aí eu vejo Deus e o mundo, né? Vivendo a sua vida muito bem vivida aí, totalmente despreocupada, né? Terceirizando responsabilidades, terceirizaram a vida inteira. Quem não tá gostando do que eu tô falando, tivesse sido responsável antes, tá? Recebam aí. Mas enfim, essa é a minha história, o que é que eu posso fazer, né? Não posso ter vergonha, porque muito da minha história, da história da gente, é escrita por outros antes mesmo de ser escrita por nós mesmas, né? E essa foi a minha realidade, né, gente? Eu sempre. Eu não lembro de existir sem ter que contextualizar para as pessoas. Ah, porque eu moro com meus pais, porque eu sou criada pelos meus avós, porque não sei o que lá. Aí eu lembro da cara de interrogação das pessoas, tipo assim, meu Deus, por que essa menina não é criada pelos pais? E eu fui atrás de dados. Tem até aqui do meu lado, que nós somos 1.700.000 netos criados e bisnetos criados pelos avós ou bisavós no Brasil. E esse é o dado de 2013. E na reportagem diz que a última vez que foi analisado, esses dados foram atualizados, foi em 1991, o ano que eu nasci. E de 91 para 2013, esse dado duplicou. Então, de 2013, imagina para hoje, o quanto deve ter, né? Nossa, eu lembro que na faculdade teve uma menina, nunca me esqueço o nome dela, Camille. Do nada, a gente sentou, nunca tinha visto a menina na minha vida. Aí ela sentou do meu lado e a gente começou a conversar. E olha que milagre, viu? Porque eu era super antipática na faculdade de Direito. Eu detestava estar ali, eu detestava Deus e o mundo. Aí eu comecei a conversar com ela. E aí eu comentei, né, como é a história da minha vida. Eu falei, não sei como foi que cheguei nisso. Ah, porque eu sou criada pelos meus avós. Aí ela falou, eu também. E aí eu falei, tá. E continuei o assunto. Aí depois ela voltou. Nossa, que bom que tu não me perguntou por que eu não sou criada pelos meus pais, por que eu sou criada pelos meus avós. Aí eu falei, não é, todo mundo pergunta, né? E não sei o quê. E a gente começou ali a compartilhar, sabe, o nosso recorte, porque, de fato, eu não conheço ninguém. Apesar de sermos em dados não atualizados, né, não oficiais mais, 1.700.000 netos e bisnetos no Brasil criados pelos avós e bisavós, eu não conheço ninguém ao meu redor que tinha uma configuração familiar parecida com a minha, sabe? E enfim, a gente meio que se sentiu abraçada. Eu nunca mais vi essa menina na minha vida. Foi só pra viver aquele momento lá com ela. E eu nunca mais vi, sabe? Mas, enfim, voltando sobre querer ou não querer ser mãe. No decorrer da minha vida, eu acabei ouvindo muito, não por causa dos meus avós. E vamos combinar aqui, eu não quero mais falar que eles são meus avós, porque eles não são meus avós, eles são meus pais, painho e manhinha. E é sobre isso, sabe? Que eu tenho raiva. Eu entendi no podcast que eu tenho raiva de contextualizar. Eu consegui diagnosticar uma raivazinha em mim. Enfim, o podcast sendo uma terapia pra mim também. Não é terapia, mas é terapêutico. Calma, eu me perdi um pouco no que eu tava falando. Sim, no decorrer da minha vida, eu ouvi muito sem ser de pai e de manhinha, assim, olha, eu não vou mais ajudar a criar filho de ninguém, não. Então, eu acho que eu subentendi que, tá, se a questão é ter filho, então eu não quero, né? E passei a minha vida achando que esse era o correto, nunca nem falei com ninguém, fiz uma decisão interna, não sei se eu posso dizer que foi uma decisão interna, mas aí, até que um dia eu entendi que talvez a minha decisão interna, a minha concepção de, pra que ter criança se eu posso ter cachorro, né? Ela era, eu não sei se é errada, entre muitas aspas,
Mas, enfim, eu entendi que não era exatamente o ideal. Pronto. Eu acho que é isso. E aí eu fiquei totalmente confusa. E continuo confusa até hoje. Porque me passam a vida inteira me comunicando uma coisa, aí de repente, não é isso não. De repente eu tenho que dizer para a sociedade que, ai, meu sonho é ser mãe. Porque o fato da mulher, aí corta para hoje, né? O fato de eu ser uma mulher, que em tese para as pessoas já tá na hora, há muito tempo de eu entregar uma criança pro mundo, por que que essa mulher não quer ser mãe? Tem alguma coisa, o mistério da mulher que não quer ser mãe. Por que que ela não quer ser mãe se toda mulher nasceu para isso, né? E aí vem umas situações desconfortáveis e muito chatas que eu já tive que eu nunca pensei que eu fosse viver e que isso, ironicamente, seria uma questão para mim. Logo eu, que sempre tive certeza que o ideal era não ter filho para não botar ninguém para criar filho de ninguém, porque vai que eu viro quem eu mais abomino. Vai que eu encontro dentro de mim mais similaridade com quem eu não quero me parecer. Aí é onde vem todo o BO que a minha psicóloga que lute. Porque eu não tenho respostas, assim, sabe? A possibilidade de me deparar em ser mais parecida do que eu me permito talvez ser com quem eu deveria ser super parecida, buga toda a minha cabeça, porque eu não quero ser, mas vai que eu descubro, eu não posso nem sequer me permitir a possibilidade de lá na frente eu me deparar com um espelho, sabe? De eu ser eles em determinado ponto ou eles serem igual a mim, sabe? É porque assim, eu juro, minha questão não é me entregaram para alguém criar, porque foi a melhor coisa que eles fizeram. A melhor coisa, muito obrigada. Eu sei que foi narcisismo, eu sei, mas obrigada mesmo assim. Porque se eles soubessem que era para me beneficiar, eles não teriam feito. Mas foi para transferir responsabilidades e viverem a vida. A questão não é essa, porque eu com 33 anos eu me pelo de medo de engravidar na adolescência. Imagina uma pessoa que engravidou com 21 anos, entendeu? Então, assim, isso aí eu não julgo. Agora, todo o resto, nem me venha, nem me venha com palestrinha, porque, assim, se vier hablar, eu vou hablar muito mais, tá? Então é isso, eu jogando a M no ventilador aí, para quem quiser ouvir. Mas é isso, né? Foi o que me entregaram. Foi o enredo que me entregaram. Então, aguenta aí seus BOs, porque cada um tem que prestar contas por aquilo que fez, né? E tudo isso aí que eu tô falando não fui eu que fiz. Foi que fizeram comigo. E aí tá, e aí eu me encontro nessa posição de que hoje eu gostaria de querer ser mãe. Mas até hoje eu não encontrei essa disposição, talvez, em querer ser mãe, porque para mim não compensa. Tem alguma coisa nessa equação que para mim não compensa. Eu não sei se também vem muito assim a maternidade de manhinha, sabe? Que eu entendi também muito cedo que, caramba, é desproporcional, sabe? Não, eu entendi desde muito cedo que não valia a pena. Nem de um lado, nem do exemplo que eu tive com a barriga de aluguel, né? Que eu já denominei o nome da personagem no outro episódio. Nem com manhinha, sabe? Minhas referências de maternidade não... A mensagem que eu tive é que não valiam a pena. E aí eu não sei o que é meu e o que é do outro. O que hablar depois disso, né? Eu sei. Teve uma fala teve uma frase que tu soltou que foi assim, que a história é escrita por outros muito antes de nós. E eu até anotei aqui porque para mim aquilo foi realmente bem impactante, porque é um pouco isso, assim, eu acho que
Teve um outro episódio, Mari, que a gente trouxe a questão da responsabilidade, a nossa noção de responsabilidade, pensando, né, como mulheres e como mulheres resolutivas, né? Eu acho que foi nesse episódio que a gente trouxe. Mas em vários outros também. E essa percepção de que cada ação tem uma consequência, a gente tem desde sempre. Eu acho que a ideia de, assim, desde criança a gente consegue meio que visualizar a bola de neve, né, que vem a partir das ações. E eu acho que é um momento muito decisivo quando a gente percebe que a gente também é resultado de bolas de neve, né? Então, assim, a bola de neve dos outros também resultou nos nossos BOs, nas nossas questões, nos nossos traumas, enfim. E às vezes é por querer, e isso é muito doído. Eu acho que essa é a parte mais doída, né? Quando a gente percebe que essas ações foram escolhidas, foram decisões realmente tomadas, não foram, assim, acidentes, né? Então, quando a gente entende que são acidentes, eu acho que vai sendo um pouco mais fácil de lidar. Mas ao entender que são ações deliberadas e que são pontos que foram pensados e ainda assim essas decisões que tornaram uma bola de neve bem grande e bem cabulosa depois, para tu lidar, no caso, né, pra gente lidar, é muito mais difícil de entender, eu acho, né? Ai, Nath, tu foi muito certeira, porque eu já falei muito aqui de autorresponsabilidade. E a minha autorresponsabilidade, que eu sempre já falei aqui, desde muito cedo, eu sempre me vi diagnosticando uma responsabilidade exacerbada em cima de mim. Veio justamente daí, porque quando eu tô num cenário de que, meu Deus do céu, tem algumas coisas que só existem, que são só questões porque eu existo. Como, por exemplo, sei lá, o, o progenitor, né? O doador de sêmen, em tese, ter que pagar, ficar responsável por pagar a minha mensalidade da escola, e eu receber a cartinha e passar mal vergonha e me esconder do dono do colégio, aquilo ali estava acontecendo porque eu existia. Se eu não existisse, não tinha aquele problema. Se painho não tivesse que ir lá no colégio, ter que renegociar uma dívida de um ano inteiro de uma escola que não era da filha dele, né? Não era responsabilidade dele, em tese, a princípio, mas foi terceirizada, foi passada para ele naquela altura do campeonato, sabe? Painho já era, enfim, cardíaco. Então eu via todas aquelas coisas e eu ficava, meu Deus, eu sou responsável por isso, sabe? A minha cabeça de criança. E enfim, até hoje. É assim, se tem alguma coisa que dá errado, eu sou a responsável, sou eu que estou empacando aqui. E enfim, como eu tava falando, né? Que você vê todo mundo assim, vivendo a sua vida e muito feliz, muito bem, obrigada, sem nenhuma, sem nenhuma preocupação, porque os pais deixaram as coisas organizadas, foram pais de verdade, né? E eu fico olhando assim, meu Deus, que injustiça, porque a decisão dos outros causam problemas para mim e que hoje eu, 33 anos, o BO é meu. O BO é meu. Eu que tenho que fazer acontecer, né? Porque me falta. Então, eu acho que eu já falei aqui, né? Quando você não dá conta da sua responsabilidade, não é que a sua responsabilidade ela vai desaparecer, ela vai para algum canto. Se é com você ou se não é com você, mas alguém vai ter que resolver esse pepino, né? Aí o pepino passou para a maninha, passou para painho, passou para minha madrinha, passou para minha outra tia, todo mundo ali. Eu brinco que eu sou um projeto comunitário, né? Antes mesmo de eu saber que existia a rede de apoio, né? Não é esse o nome que falam? É rede de apoio? Isso. Eu me autodenominava um projeto comunitário, né? Porque cada um ali tinha o seu papel. E hoje cabe a mim gerenciar e
e resolver e dar conta e fazer terapia, né? Porque quem não faz terapia, né? Se tivesse um povo ao meu redor, umas 6 pessoas fazendo terapia, me economizava R$ 500 por mês, entendeu? Então, assim, é complicado. E aí fica a mensagem, pelo menos pra mim, né? Na dúvida, se você tem dúvida, não seja. Por isso que eu sempre fui a favor do aborto, sabe? Pessoalmente falando, se acontece comigo, eu engravido, não é um procedimento pra mim, né? Mas não quer dizer que se tiver uma pessoa que tá disponível pra fazer, porque não se sente segura de alguma maneira com esse BO, que a gente sabe que fica mais pra mulher, e é isso, pronto, acabou-se, né? Que faça que tenha condições, sabe? Seria muito menos problemático, muito menos desastroso. É essa a palavra, porque foi se adiou um BO, mas veio quantos outros depois disso, sabe? E quem carrega o peso sou eu. Sou eu. E é isso, a vida é essa, né? E eu tenho que gerenciar os bloqueios, porque, como eu disse, eu gostaria de querer ser, mas esse desejo nunca me foi nutrido, nem quando brincava com boneca, eu não sabia nem o que fazer com a boneca, eu arrancava o braço da boneca, eu pegava a caneta, passava assim no olho da boneca, no rosto da boneca, eu não sabia, sabe aquela coisinha, minha filhinha, não tinha, eu não tinha esse negócio, apesar que, minha palestrinha, gente, apesar que, na astrologia, vão rir agora, né, vamos mudar, tava muita atenção, vamos mudar. Na astrologia, a casa da criatividade é a mesma da casa da fertilidade. E eu sou muito criativa, né? Eu sou muito criativa. Tá aqui, ó, uma coisa que eu parei. Esse podcast. Né? Outra coisa que eu parei hoje, lancei hoje, gente, meu projeto fotográfico, pelo amor de Deus. Vem me contratar para ser fotógrafa de vocês, tá? Propaganda. Horário publi. Mas eu me toquei que eu já sou muito mãe. E eu não tô nem necessariamente falando da minha cachorra. Eu tô falando, não necessariamente também astrologicamente, que eu sou muito criativa. Eu tô falando assim, do cuidado, do zelo com minhas amigas, com meus sobrinhos, minhas sobrinhas, né? Que não mexo com meus sobrinhos, que eu fico virada no giraia, entendeu? É tipo assim, sou a filial do Estatuto da Criança e Adolescente, sabe? Não mexo com criança que eu fico muito, muito putaça. Eita, soltei um palavrão, eu vou colocar um pi na edição. Tá. Muito zelosa com a minha mãe, com o meu pai, quando estavam ai, meu Deus do céu. Quando estavam doentes, né? Enfim, eu já sou muito mãe, né? Mas eu não me vejo mãe de uma criança minha, pelo menos não agora, sabe? E queria deixar uma sugestão para quem quiser, e aí eu repasso aí meus parênteses aí, vou finalizar. Um podcast que se chama Não Quero Ser Mãe Agora, que é, na verdade, um podcast que fala sobre mulheres que não querem ser mães, mas assim, não só sobre uma perspectiva. Existem vários motivos que mulheres não querem ser mães. E, enfim, para quem se encontra nessa situação, né, de que não quero fazer... Como é que é o nome da cirurgia que tu falou? Vasectomia? Não lembro. Laqueadura. Laqueadura, meu Deus, a vasectomia foi tudo, né? A vasectomia dos outros. Pra mulher, laqueadura, a louca. A laqueadura, pra quem, enfim, não quer ser mãe, mas também não é muito afim de fazer aborto. Esse podcast foi um grande abraço, assim, pra mim, porque tem umas frases que falam ali que, ai, meu Deus do céu, é como se eu me sentisse abraçada, assim, ai, alguém me entende, finalmente, sabe? Enfim, é isso. E se você não tem vontade de ser pai e ser mãe, pelo amor de Deus, não seja irresponsável, é muito cafona,
sabe? É muito brega, é muito desnecessário, muito deselegante, entendeu? Pelo amor de Jesus Cristo. 2024 a gente tem que ter um pouco de consciência, minha gente, pelo amor de Deus, né? Terminei minha militância. Eu acho que vai daqui a pouco ver alguma outra malcriação, aí eu vou meter aqui também, né? Que eu queria esse podcast para isso. Malcriada, maravilhosa. Maravilhosa. Pode continuar a malcriação, que eu adoro. Eu também adoro. Eu tava pensando agora, porque nós tava falando sobre essa questão da escolha, né? Mai, tu quer devagar um pouquinho? Ou... Assim, no meu caso, não tem muito, assim. Eu fui bem padrãozinho, né? Tipo, brincava de boneca, minha filhinha, sonhava com isso. E aí, eu comentei com o Mário, eu lembro o cara dela de, tipo, choque. Eu, criança, passando na cidade, eu centro da cidade lá em Recife, e aí tinha lojinha de coisa de bebê e coisa de criança. E eu ficava com medo de, tipo assim, porque eu achava tudo lindo, maravilhoso. Eu queria sonhar com esse momento. Eu pirralhinha, assim. Talvez não criança, mas tipo pré-adolescente, sabe? Novinha. O ponto é novinha. E eu lembro que eu tinha medo de um dia não poder engravidar. Lá atrás, entendeu? Tipo, lá atrás, porque eu sabia que era um sonho tão grande. E eu ficava, já pensou, eu com esse sonho todo dentro de mim, se eu não puder engravidar, eu vou ficar muito triste. Isso faz muitos anos. Então, assim, eu sempre quis muito. E aí, o que foi estranho e diferente da minha história é que chegou o momento que eu quis não querer ser mãe. Ao contrário da Mari, que agora diz que queria querer, eu queria não querer. Porque vamos e convenhamos, isso é bem mais fácil. Assim, em certos aspectos, tipo, é muito mais liberdade financeira, pessoal, né? Tipo, é uma questão... Ai, sei lá, tipo, eu queria tanto ser desapegada dessa ideia, sabe? Eu acho que, por um lado, teriam muitas vantagens e que eu queria viver essa vida com essas vantagens, mas que, no fundo, não tinha que enganar. Porque eu queria querer ser... Assim, eu não tinha como querer não querer ser mãe, porque eu queria muito ser mãe e aí, né, eu sou mãe hoje em dia. É isso. Mas foi engraçado, assim, essa coisa da escolha, porque por mais que tenha sido algo que eu sempre quis, eu tive momentos de dizer assim, é por isso que eu não quero querer esse negócio, sabe? Tipo, eu fui babá de 2 ao mesmo tempo, eles eram irmãos, de idade próxima, eu olhava assim, e eu ficava, gente, é impossível ser mãe de 2 e manter 2 crianças felizes ao mesmo tempo. Teve uma época deles que eu ficava assim, eu sempre quis ter 2, porque eu sou uma de 2, né? Cresci com minha irmã. Então, eu sempre que imaginava minha família, imaginava 2. Às vezes imaginava 4, 3, 4, assim, sabe? Mas 2 era o mínimo. A cara de Mari. 2 era o mínimo. E eu lembro, lavando o prato lá na casa do pessoal, pensando assim, jamais. Vai ser one and done. Se eu tiver muito, vai ser um. Porque é impossível manter 2 crianças felizes ao mesmo tempo. Quando um dos 2 estava dormindo, ou na escola, ou numa festinha, sei lá, que eu tava só com um, ai, era tão bom. Mais 2. Mas aí depois eles cresceram um pouquinho mais, e aí ficou mais fácil manter os 2 felizes, e aí ficou tudo bem. Mas aí depois teve a época, assim, que minhas amigas começaram a ter filho, e eu ficava... Caramba, não tá na minha hora. Foi tão estranho eu que sempre quis ser mãe, olhar assim, dizer... Não, agora não, sabe? E o tempo foi passando. E quando aconteceu, foi bem aleatório. Quando eu percebi, assim, que... Meu Deus. Dizem que vira a chavinha, né? Não dizem isso? Eu ficava, não, claro que não é assim. Um belo dia, numa reunião do trabalho, a gente falando sobre, tipo, o cenário, né? Pra quem não sabe, eu trabalho com mortgage, que é financiamento imobiliário aqui no Canadá. E a economia aqui do país nos últimos anos tem estado de cabeça para baixo, né? E aí a gente tava numa reunião que mostrava, assim, com uma perspectiva catastrófica para o ano seguinte, de como ia ser tudo muito difícil em relação ao trabalho, em relação à inflação, em relação ao custo das coisas, a Rússia e a Ucrânia em guerra, enfim, caos. O meu primeiro pensamento foi, tá vendo? Olha, ótima desculpa pra não ser mãe agora. E aí, logo depois, eu percebi, eita, eu não gostei de pensar isso. Porque toda vez que eu já uma desculpa pra adiar, era tipo, olha, excelente desculpa pra continuar adiando. E aí, mais uma vez, veio o pensamento, sabe? Excelente desculpa. E aí eu senti um incômodo. Tipo assim, mas eu não quero mais adiar. Se eu ficar esperando o dia que o mundo vai estar organizado, não vai ser nunca. E eu queria agora, e agora?
Aí eu conversei com o João naquela noite, porque o desejo, tipo assim, simplesmente me tomou, sabe? Me tomou. E eu fiquei o resto do dia angustiada. E aí, antes de dormir, eu falei, João, eu vou te dizer um negócio aqui que eu provavelmente vou acordar arrependida amanhã. Porque o João já queria há muito tempo e eu ficava adiando, né? E eu falei assim, eu vou acordar arrependida amanhã, mas eu preciso falar, porque tá me consumindo. Eu acho que eu tô pronta pra gente tentar. Ele, o que eu fizer? Eu acho que eu tô com vontade. Aí, eu falei, amanhã eu vou ligar pro Dr. Atala, que era o nosso médico de família. Aí ele, tá bom. Aí eu dormi. Aí eu acordei em pânico. Eu, tipo, meu Deus, e agora que eu já falei pra Jonathan? O que é que eu faço? Mas aí eu fiz, eita, calma. Eu não tô em pânico, na verdade. Na verdade, eu continuo querendo. Aí liguei pra clínica, marquei uma consulta. Fui na consulta, não sei quantos dias depois, pensando assim, como é que eu vou verbalizar isso pro meu médico? Eita, bati até no microfone. Como é que eu vou verbalizar isso pro meu médico, né? Vai ser muito real se eu fizer isso. E aí não é que eu verbalizei. E não é que ele me passou lá os pré-natais. E não é que eu fui na farmácia comprar. E não é que eu comecei a tentar. E eu fiquei assim em choque, porque eu não tava esperando nada disso. Mas foi, virou a chave. E aí o resto é história, né? Vocês já sabem do episódio passado o resto dos babados que aconteceram. É isso. Adorei, adorei. Saber, assim, eu fiquei pensando, né? Eu meio que não me identifico com nenhuma das duas. É bom porque a gente tem 3 histórias diferentes, né? É isso aí. Mas, assim, eu fui do momento da minha vida em que eu queria ser freira pra... Gente, isso é Gente, muito sim, maravilhoso. Não, Amiga, por calma. favor, conta, por favor. Eu tinha desejo de ser freira. Eu preciso perguntar, é real, oficial, tipo assim, de Não, é real, verdade? oficial. Ser freira de Sim, é real. verdade? Não é só Sim. força de expressão? Não, era de ser freira. Ok. E isso... Assim, durante um bom tempo... Sabe aquela história de... Tipo assim, na minha casa não era muito comum a gente ver filme, tá? Ver TV e tal. Então, quando a gente assistia, não era assim, ficar a TV ligada, coisa assim. Quando a gente assistíamos, sei lá, eu, meu pai e minha mãe juntos, sabe? Algum filme, alguma coisa. E eu me lembro de um momento que eu acho que tava rolando alguma novela. E aí tinha um casal, não sei se estavam se beijando, não sei o quê. E eu entrei, tipo assim, num choque, porque aquilo tava aparecendo na TV e eu tava assistindo na frente dos meus pais. Então, assim, eu me cobri. Eu fiquei, sabe, muito transtornada de estar vendo aquilo e os meus pais juntos. E, tipo assim, meu Deus do céu, eu não quero ver isso, né? E aí, passou, sei lá, não sei quanto tempo, ou se foi mais ou menos na mesma época, nessa história de brincar na escola, eu acho que eu brincava, sabe, de filhinho, filhinha, mamãezinha, coisa assim. Só que eu nunca questionei isso. E aí, teve um momento que alguém discutiu o casamento. Tipo assim, vamos brincar de casar. E aí, vamos brincar de casar. E aí era todo mundo na escola brincando, assim, aí as meninas escolhiam os guri pra casar. E aí tinha um negócio de tu beijar, né? Tipo, tinha que ir lá na frente e tu tinha que beijar, e tava todos os colegas ali. E as gurias, enfim, beijoqueira, querendo beijar. E eu pensei, meu Deus do céu, mas é nunca que eu vou casar que eu tenho que beijar, e tem que beijar na frente dos outros. Eu vou ser freira. E eu estudava num colégio de freira, na época. Então eu pensava, eu não vou casar. Pra eu não casar, o que eu tenho que fazer? Ser freira. Então, decidi que eu queria ser freira. Aí, eu não sei quando que isso acabou, porque assim, em algum momento eu fui forçada a beijar um menino. Ela quis beijar. Eu fui forçada a beijar, gente. Não foi uma coisa assim particularmente minha. Foi simplesmente assim, tá na hora de tu beijar. Vamos arrumar um encontro no cinema, assistindo A Noiva Cadáver, pra tu ir perder teu bebê. E foi isso aí. Uma amiga minha marcou o encontro, foi comigo. Encontramos o menino lá. E... Enfim, uma função. Só sei que, daí depois, né, enfim, não quis mais ser freira. Mas ainda assim... Eu tô amando a cara de Maiana. Maiana crente, escolhi esperar, rindo da tua cara querendo ser freira, mas tudo bem. Ai, pois é, gente. Daí, enfim, perdi a vontade de ser freira. Mas, ainda assim, eu sempre era a mais nova, a mais atrasada das minhas amigas. Então, assim, fui a última a beijar. Não tive namorado na época de escola.
Mas eu sempre aconselhava. Porque assim, eu lia muito. Eu era a pessoa que aconselhava, entendeu? Ah, tá com esse problema? Resolve assim. Tá com esse problema? Resolve assado. Não sei o que lá, teste de gravidez? É assim, assado que faz. O ciclo menstrual é esse e aquele. A própria revista Capricho. Eu e a minha enciclopédia. Atrevida. Nath, oráculo adolescente. Amo. Guiada Tô adorando por... tudo. Eu e a minha enciclopédiazinha. Guiada com o nome da J.K. Rowling. Guiada por J.K. Rowling. J.K. Rowling não, gente. Não dá pra... Mas nessa época ela não era o O, né? A gente não sabia. Exatamente, Bom, enfim. Aí... Tá, enfim, tive relacionamento, né? Tive um namorado e tudo mais. Nunca foi uma coisa que eu pensava assim, eu absolutamente preciso ser mãe. Mas eu também nunca pensei assim, eu não quero ter filhos. Como eu disse no episódio passado, eu sempre pensava assim, cara, se for pra eu ser mãe, eu vou ser. E eu não sei se eu vou chegar no ponto de, tipo assim, agora sim eu quero ser mãe. Mas assim, né, tô chegando nos 30. Então, assim, existe uma questão do relógio biológico e é real, né? Não tô falando do ponto de vista, assim, psicológico, tô falando acho que biológico mesmo, né? E nunca foi uma coisa, assim, que eu me questionei tanto sobre não quero ou quero. Eu me lembro que teve uma vez que eu tava conversando com a minha mãe e aí, eu acho que a gente tava meio que se discutindo, assim, ela tava incomodada comigo. E ela falou assim, pense bem antes de ter filho, porque, olha, vou te dizer, tu nunca mais vai deixar de ser preocupada, tu sempre vai ficar, nunca mais vai conseguir ter um tempo pra ti mesma, tu vive em torno dos filhos, não sei o que lá, é uma decisão muito, muito importante, pense bem se tu quer ter filho, porque não é tão bom assim. Aí eu falei, na hora eu falei assim, mãe, nem sei se eu quero ter filho, quando ver nem vou ter. Não, mas tem que ter, porque é o melhor sentimento do mundo. É o melhor amor, meu Deus. Mãe, já falou isso pra mim. Eu quero netos. Então, eu imagino, assim, que deve dar aquele 8 ou 80, assim, né? Nossa, é maravilhoso, mas, meu Deus, eu quero esgoelar essa criatura. Principalmente, assim, adolescência, né? Início da vida adulta ali, que há uns conflitos. Quando começa a realmente se entender como uma pessoa, como um ser, né? Um cidadão. Eu acho que há muitos embates, assim, né, entre mães e filhos. Eu acho que principalmente mães e filhas, para ser bem sincera, assim. Não sei se mães e filhos é tão combatente, assim, sabe? Essa percepção que eu tenho, que mães e filhos é um pouco mais chameguinho. Pais e filhos é um pouco mais também complicado, mas mães e filhas eu acho que é um pouco mais difícil. Mas teve uma coisa que tu falou, Mai, que eu fiquei pensando, essa história de, tipo assim, peraí, deixa eu olhar aqui. Tá, de fazer duas crianças felizes ao mesmo tempo. E aí eu fiquei pensando sobre isso, porque assim, eu também sou uma de duas, sou a primeira, né? Eu e a minha irmã, a gente teve essa ideia de tu ter os mesmos pais, tu ter a mesma criação e tu ser pessoas diferentes, gente, não é assim. Tu tem os mesmos, né, o mesmo pai e mãe, mas eles não são as mesmas pessoas. Tipo assim, eles estão em momentos diferentes da vida, eles têm a expectativa diferente sobre aquela parentalidade, como a Mari disse, né? Então, assim, os pais que eu tive são diferentes dos pais da minha irmã. E ainda assim, claro que a gente compartilha muitas coisas, a gente cresceu juntas e tudo mais. Mas essa ideia de que tu vai ser sempre o mesmo, a experiência vai ser sempre a mesma, eu acho que é completamente inconcebível. E eu fico me questionando, porque assim, fica muito claro pra mim, pensando no meu pai e na minha mãe. Meu pai tem 11 irmãos? 11 ou 10 irmãos. A minha mãe tem 6. Com certeza as relações com os pais eram diferentes para cada irmão, porque estavam em momentos diferentes da vida, situação financeira diferente, casamento, enfim, N coisas, né? Então, não acho que tem como imaginar que a criação e a relação com os próprios os filhos vai ser sempre a mesma, sabe? Mas assim, respondendo a minha própria pergunta.
eu tenho desejo de ser mãe, mas não é um desejo que é um desejo absoluto. Eu acho que é muito no sentido de eu gosto da ideia de ser mãe, gostaria de ser mãe. Nunca pensei, na verdade, assim, eu nunca me questionei sobre como seria a vida se eu não fosse. Eu acho que na verdade, quando eu penso sobre isso, tipo assim, eu realmente quero ser mãe. Porque eu não gosto muito da ideia da vida sem ter filho. Então, assim, eu quero ser mãe, Adoro. pronto. Não é terapia, mas é terapêutico. Olha só o que acabou de acontecer nesse momento. Exatamente. Gente, quero ser mãe. Pronto, acabou. Essa é a minha resposta. Resolvido. Ô, amiga, mas sabia que pra mim é muito evidente que tu quer ser mãe? Passada. Como assim? Peraí, vamos lá. Como assim? Como é muito evidente pra ti e não pra mim? Amiga, eu realmente acho muito evidente, principalmente agora que tu tá no final do teu doutorado, assim, que tu tá escrevendo e tal, não sei o quê. Eu sinto que das coisas que tu fala, as coisas que tu traz na conversa da gente, comigo, com o Janderson, né, meu marido, tá muito nesse segundo passo, sabe? Essa nova fase de vida adulta. De próximas etapas a serem cumpridas no checklist, sabe? Que agora finalmente, sim, tu fala, eu não tenho nada no que sonhar no banho, nenhum diálogo pra ficar fingindo, porque na verdade, não sei se é bem o diálogo profissional, digamos, que tá aí pairando na tua cabeça, no teu coração, mas assim, ultimamente, pra mim, tá sendo muito evidente que tu tá nesse mood, assim, meio que família, sabe? Nas danças como não chora, não faz esse biquinho, não emocionada. Não vou chorar. Pra mim é bem, bem assim, evidente. Tipo, não é evidente pra mim se ela sempre já teve isso, mas eu acho que hoje, com a pessoa, com o entorno, né, com o relacionamento que ela tá construindo, no mínimo, ela tá se permitindo, talvez, aflorar essas vontades nela, considerações, assim, possibilidades pro futuro. Uhum. Sim, eu concordo. Eu me sinto. Eu percebo que eu tô assim também, que eu tenho questionado mais e conversado mais também com meu parceiro. Então, tipo assim, acho que estranha essa palavra, né? Em português, parceiro. Meu bofe. Meu bofe, sobre Meu isso. bofe é melhor, né? Eu Menos gosto, brega. sou adepta. Então, assim, falando com o meu bofe, vou até dizer pra ele que eu chamo ele de meu bofe. Top. Ele Tu aprendeu que os dias lute pra babados. Então agora babados. ele me Tu conta que lute pra ensinar o babados. que é bofe pra ele, hein? No dialeto das bi. Não Mas sei enfim. também. Pois é. Muito que bem. Isso que eu tava pensando é que agora parece que existe essa. Não sei, a gente tem falado sobre isso. Então, assim, acho que eu tenho me permitido pensar mais sobre. Então, hoje eu me encontro nesse lugar em que, sim, há uma escolha e eu estou, acho que ativamente fazendo ela, né? Tu vê, né? Do desejo de ser freira para o desejo de ser mãe. Uma viagem. Mas tá, muito que bem. Agora a gente falou sobre isso e aí vamos puxar um pouquinho para o outro lado, tá? Que é o seguinte. Quando a gente fala de maternidade, e a gente falou na semana passada sobre abdicação, de tu acabar se anulando, de muitas mulheres que se anulam na maternidade, né? Que não conseguem, ou que não podem, não conseguem impor, assim, a si mesmas como mulheres, como suas próprias vontades, seus próprios sonhos, seus desejos, né? E quando a gente fala um pouco sobre isso, não tem como não pensar na questão da carreira, né? Maternidade e carreira, eu acho que é um assunto que volta e meia se fala com dois, não sei, talvez tenham mais tons, mas sempre tem os dois principais na minha mente, que é assim, não, mulher pode tudo, tem que mostrar que mulher pode tudo, que você é mãe, que você é chefe, é uma grande trabalhadora e tudo mais, e consegue conciliar. E o outro lado opa, bati aqui no microfone, desculpa. A mulher que não tá 100% para as crianças sofrem, então ela acaba tendo, o ideal é ficar sempre em casa, ou
ter uma posição menor no trabalho, para poder ser o pai, enfim, o adulto responsável, né? Ignorando, talvez, que naquela relação, naquela parentalidade, são dois, né? Então, assim, acaba caindo muito mais sobre a mulher de ter um emprego que talvez seja menor responsabilidade, menos horas, tudo mais, para poder ser esse adulto presente, né, na vida da criança. E quando eu pensei sobre isso, eu pensei muito assim na minha mãe, né, mas também eu pensei na profissão que eu escolhi, que é cientista, né? Então, assim, sou cientista e olhando para a carreira de ciências no Brasil, a gente sabe que existe, né, uma plataforma para tu conseguir crescer na carreira, aplicar para bolsas e tudo mais, que se chama plataforma Lattes. Está associada ao CNPq e a CAPES. Não sei qual das duas, tá, gente? Não me perguntem, me esqueci, me corrijam daí depois. Que é uma plataforma nacional para conseguir transitar entre as mais diferentes formas do ambiente acadêmico, e é uma plataforma muito importante. Há anos atrás, eu queria falar aqui sobre um projeto que uma pessoa muito querida começou. Ela foi minha orientadora na graduação, a Fernanda, e ela iniciou um projeto que se chama Parenting Science. E eu quero fazer uma publi aqui no nosso podcast para esse projeto, porque eu vi ele nascer, vi as primeiras palestras que ela deu, assim, os primeiros dados que ela apresentou. E hoje esse projeto cresceu muito. Eu acho que eu comentei com vocês, gurias, na semana passada, mas enfim, vou falar aqui hoje. Começou com a história da Fernanda, né? Ela é professora na URGS e ela foi mãe, teve 3 filhos, e nesse período, assim, nas gravidezes dela, ela se encontrou tendo bolsas cortadas, financiamento reduzido, perder grant, perder editais, né? E ela estava num período de licença maternidade. E isso não foi reconhecido, né? E a ideia do Parenting Science, dentre muitas, uma das principais no início era estabelecer a licença maternidade do Lattes. E o projeto conseguiu, hoje, na plataforma Lattes, tu consegue colocar lá que de ano X a Y, você esteve em licença maternidade, então esse período que talvez não há produtividade, não há artigos publicados, não há editais ganhos, não há, enfim, congressos que você participou, a questão da maternidade, ela entra como uma explicação. Não é assim, é um porém. Não, ela é uma realidade que aconteceu. Estive nesse momento aqui criando uma vida, tá? E a partir daqui vou retomar minhas atividades. Mas eu não sou uma pessoa que não está interessada na minha carreira, que não está trabalhando, batalhando pelas minhas coisas. Eu simplesmente estou aqui criando um novo cidadão e a partir daqui vou retomar minhas atividades. E eu queria falar um pouco sobre isso porque eu acho ainda esse projeto maravilhoso, está crescendo, segue crescendo. E mando aqui um beijo para a Fê e para todo mundo envolvido no projeto. Como que é para vocês, hein? Mai, como que é pra ti? Agora, uia! Pra quem não viu, Maiana sofreu um ataque lá da luz dela. Mas ela tá se recuperando, tá, gente? Então tá. Mai, como é pra ti essa questão de retomar o trabalho? Porque tu tá agora, né, finalizando tua licença, então, assim, quero saber como é que tu tá se sentindo e, enfim, se tu quiser compartilhar. Eu vou desligar esse negócio aqui, peraí. Então, pra mim é complicado esse pedaço, esse universo aí do trabalho, porque, diferente do sonho de ser mãe, eu nunca tive um sonho com carreiras, sabe? Nunca fui tipo assim, eu quero seguir essa carreira e eu me vejo crescendo muito e buscando tudo que é possível buscar dentro dessa carreira, desse universo, dessa profissão. Eu procurei muito na escola, assim, né? Porque a gente tem que, né? Os 15 anos já tem que saber o que você quer fazer o resto da vida. Eu procurei muito encontrar dentro de mim aquele sonho, aquela certeza, aquela vocação, né? Eu já quis fazer medicina, quis fazer direito, quis fazer contabilidade, quis fazer tantas coisas diferentes, mas nunca nada
foi algo assim, pulsante, fervoroso dentro de mim, sabe? E aí fui fazer direito, e aí tive esperança nos 5 anos de faculdade que em algum momento eu ia achar alguma coisa que eu amasse e me encontrasse. E isso nunca aconteceu. Houveram, assim, momentos de paixão. Eu tive paixão pela nutrição, quis fazer faculdade de nutrição quando eu tava na faculdade de direito, mas eu já tava com planos de vir pro Canadá, eu pensava, vou entrar em outra faculdade, sabe? E não faz sentido. Depois quis fazer psicologia, mas também eu sentia que era tarde demais, porque como eu queria vir pro Canadá, eu sentia isso, sabe? É tarde demais, lá eu me viro, eu vejo o que é que eu faço. E chegando aqui, continuei nessa busca do vai que aqui eu acho uma coisa que eu queira seguir carreira e nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Sou apaixonada por várias coisas, mas eu não tenho um sonho de carreira. Então, sempre que eu penso assim, ai, ter filhos vai atrapalhar minha carreira, vai atrapalhar meus sonhos profissionais. Por mim, isso nunca foi uma questão, porque pra mim, eu vou manejar as duas coisas, sabe? Não tenho problema se for algo que me atrase, porque não quero chegar a lugar nenhum mesmo. A verdade é essa. Mas assim, eu queria, se eu pudesse escolher hoje eu queria largar tudo e ser mãe. Em tempo integral. Sabe, eu queria ser homemaker, como eles chamam aqui, né? Ou stay at home mom ou parent. Era o que eu queria fazer. Mas eu tenho condições financeiras pra isso? Não. Não tenho condições financeiras. E não sei se eu tivesse as condições financeiras. Isso fosse uma possibilidade real. Eu não sei se eu ia assustar e dizer, não. Eu não quero. Deixa eu achar um balanço, sabe? Porque a partir do momento que fosse 100%... Sabe aquela coisa, tipo assim, a gente sonha, mas quando a coisa vira uma possibilidade real, nem sempre necessariamente a gente quer de fato. Enfim, tô aqui divagando, não sei. Eu hoje gostaria, era o que eu queria, poder escolher, era isso. Mas, já que eu não posso, tá, neste momento da minha vida fazer essa escolha, eu tenho que voltar a trabalhar. E sim, minha licença provavelmente está acabando, eu ainda não tenho um dia certo, um momento certo, mas se tudo seguir conforme o plano de hoje, é que daqui pro fim de novembro, daqui para o fim de novembro, não o fim de novembro, pro começo de dezembro, eu volto a trabalhar. Não tô super animada com essa perspectiva, não queria, mas a vida que eu quero ter, financeiramente falando, precisa que eu volte a trabalhar, sabe? Tipo, é uma escolha, assim, que eu quero muito poder dar meu tempo integral à Marina, mas eu também quero dar outras coisas que, se eu hoje, no momento hoje, profissional que eu tô, se eu der esse passo pra trás, eu vou ter que abrir mão de certos aspectos da vida que eu posso dar pra ela, entendeu? Posso dar mais meu tempo, mas posso dar menos viagens ao Brasil para ver a família, sabe? Posso dar mais meu tempo, mas eu teria que, enfim, abrir mão financeiramente de outras coisas no futuro, não só pra mim, mas pra ela, e eu não quero fazer isso hoje. Talvez depois, sabe? Porque o que eu queria mesmo era tudo. Eu queria não trabalhar e ter vida de herdeira, mas sem que meus pais morram. Até porque se eles morrerem, não vou ter vida de herdeira, ninguém vai me deixar. Ninguém vai me deixar uma super herança aqui, tá? Então, assim. Ai, que horror. Falei da morte dos meus pais, assim, rindo. Mas, tipo, só pra contextualizar de que não está nos planos ter uma vida de herdeira, mesmo que fosse acontecer, não seria o caso. Tenho que trabalhar. Tenho que trabalhar, a verdade é essa. Então, assim, Nath, graças a Deus, a gente vive num país que eu acho que é mais compreensível nessa questão de licença maternidade, né? Aqui muita gente tira 12 meses, muita gente tira até 18 meses. Então, eu não vejo a licença maternidade em si, essa pausa, atrapalhando muito carreiras das pessoas com quem eu convivo, tá? Pode ser que sim, atrapalhe, mas a minha visão é que há uma compreensão de que as pessoas tiram um tempo para cuidar dos seus filhos e elas voltam uma hora. Às vezes, depois de 2 anos, 3 anos, realmente, talvez, a depender do seu sonho profissional, vai ser algo que vai setback, né? Vai ser um setback, vai te segurar um pouquinho aí, mas
da minha experiência assistindo a vida dos outros, e pelo menos no meu momento profissional de hoje, eu vou poder voltar exatamente onde eu tava, e sei que não vai atrapalhar a minha progressão na minha carreira hoje. Não é uma progressão que eu sonho, mas é uma progressão que é possível, sabe? Acho que é isso. Tipo, não é que eu tenha esse desejo ardente, mas não quer dizer que eu também não queira seguir os passinhos, sabe? Que a carreira me traz. Não sinto, antes de parar, não sentia que, se eu engravidar, vou perder oportunidades profissionais. Não. É só uma questão de adiar, sabe? Não é uma interrupção, é só um adiamento. É isso. Eu acho que dá pra gente fazer uma correlação com aquilo que a Mari trouxe, essa frase que eu anotei, que era de o que a gente faz vai impactar, né, na história, enfim, da Marina, no caso. Porque, assim, eu acho que... Eu também não reconheço, assim, nossa, eu tenho um desejo ardente de ser tal coisa. Não percebo isso, assim. Às vezes eu sinto que eu acho que isso é uma relação que a gente tem... a percepção que a gente tem millennial, né? De assim, não, trabalhe com o que você ama e você nunca trabalhará um dia na sua vida. Né? Então, assim, a gente fica naquela busca incessante de, vou achar uma coisa que eu amo muito e eu vou trabalhar para conseguir chegar no melhor nível possível, mas sem considerar que talvez a gente não queira, que talvez a gente não tá realmente satisfeito com aquilo e simplesmente é uma pressão da sociedade, né? Mas, assim, em relação ao que eu tava falando de o que tu tá construindo e como isso vai impactar a Marina, eu acho que é bem importante a gente passar essa percepção de... Não sei, assim, eu entendo a questão de ter mais tempo com a criança e de participar ativamente dos anos de desenvolvimento. Não sei como é que vai ser quando eu ter filhos, né? Mas eu também acho que a percepção de que a mãe é trabalhadora e que vai atrás, que participa ativamente da economia da casa, é uma percepção muito importante, sabe? Eu acho que dá uma noção de cidadão, de como ela vai ser uma cidadã, como ela vai ser no mercado de trabalho e tudo mais. Não que crianças que... Empoderada. Exato, sabe? Eu acho que passa isso. Não quero dizer que crianças que foram criadas, que a mãe ficou em casa, não tem isso. Pelo contrário, tem sim, mas é importante a gente manter uma certa independência, a nossa independência financeira, a nossa independência mental, né? Mesmo dentro de um relacionamento saudável, é importante mulheres manterem isso. É né? Isso que eu queria dizer. Sim, só uma coisa aqui, um adendum. Eu acho que, pra mim, hoje, né, como eu disse, eu nunca experimentei tirando a licença maternidade, que tem hora pra começar e acabar, eu nunca experimentei vou ser dona de casa, vou ser mãe e não ter esse meu lado, né? Talvez hoje eu desmereça o meu lado profissional, porque é aquilo que a gente já conversou em alguns episódios passados, é meio que it's a given, né? Esqueci o que foi que eu falei no episódio passado. Tipo assim, às vezes a gente tá tão. A gente tem tanta segurança naquilo. Ai, esqueci. Falei até o negócio do Covid, que eram coisas que a gente take for granted. A gente toma como garantido certas coisas. Então, meio que eu tomo como garantido a minha vida profissional e aí desmereço um pouquinho. Talvez se fosse algo que fosse me tirado, eu ia sentir falta. Mas, enfim, não sei. Parênteses fechado, o que eu ia dizer era. Eu acho que hoje, pra mim, o melhor de tudo, o ideal, era poder trabalhar part-time. Sabe? Tipo, poder voltar pro meu trabalho e ser aquilo sem ser em tempo integral, sem ser de 8h30 às 5 da tarde, e sim algumas horinhas do dia. Se eu pudesse ter essa divisão de algumas horinhas do dia pro trabalho, algumas horinhas do dia para casa, sem ter que ter essa jornada múltipla de trabalhar full time, ser mãe full time, fazer tudo full time, seria um balanço melhor. Mas na minha realidade hoje, na minha profissão, não na minha profissão, mas no meu emprego, na minha empresa, onde eu trabalho, eu não tenho essa escolha. Ou eu trabalho 100% full time integral, ou eu não trabalho na minha vaga, porque eles não têm posições part-time. E pelo menos assim, no geral, posições part-time são posições
que não são de carreira, né? Você pode trabalhar part-time no Tim Hortons, você pode trabalhar part-time, sei lá, em várias outras... Estágio, né? Em várias outras realidades, eu poderia trabalhar 20 horinhas por semana, mas não em questão de progressão de carreira, como eu gostaria, apesar de não ser um sonho, é o que eu gostaria. Uma posição de escritório e tal, que eu tenho hoje, não dá. Se eu pudesse, eu negociaria com uma empresa hoje, entendeu? Eu diria assim, eu quero voltar, mas só 20 horas por semana. Aí, pra mim, isso é perfeito. Mas eu não posso. Então, é como se eu tivesse que escolher entre ou eu volto 100% ou eu não volto de jeito nenhum. E nenhuma das duas opções são incríveis. Então, por isso que eu tenho sonhos e planos e projetos hoje pra me ajudar, quem sabe, não agora, mas no futuro, poder ser mais dona do meu próprio tempo e dizer, olha, querida empresa, não vou voltar, não vou mais trabalhar full time, a não ser que vocês me queiram muito e abram uma exceção pra ser part-time, procurar outro trabalho que eu possa ser part-time e ficar mais tempo em casa, com minha filha, com minha família, sabe? Achar um equilíbrio nisso aí. Engraçado, porque o material pra mim é a minha última esperança de quem sabe aí a vontade vem de ser mãe. Porque como desde muito cedo eu entendi que eu preciso fazer acontecer, ou seja, eu preciso ter para me assegurar, e além de tudo, o meu mapa astral de nascimento, o meu nó do norte é em Capricórnio, quer dizer que a questão do trabalho, dinheiro, materialismo é importante para mim, aí é que cagou mesmo tudo, né? Porque eu, eu nunca acho que eu tô estabilizada, materialmente falando, financeiramente falando, e eu de fato não tô, mas na minha cabeça é assim, se eu me sentir estabilizada no emprego que eu tô, e se eu puder comprar finalmente a minha casa, que é o meu grande sonho material, né? Um lar que ninguém me tira a mim, né? Enfim, quem sabe a maternidade vem. Na minha cabeça, eu acho, é a teoria que eu criei na minha cabeça, que é a minha última esperança. Se eu chegar lá e não for isso, aí eu fico, meu Deus do céu, lascou, porque né, o relógio biológico vai bater aqui, já tá batendo, né? 33 anos, apesar, né? O skincare tá em dia, mais 33 anos e ainda não tenho vontade. E se eu chegar lá na estabilidade que eu almejo ser o ideal e ainda assim não pintar à vontade, vai ser ferrou. Ferrou porque eu não vou saber como proceder. Aí das duas, uma, ou eu realmente visto a camisa e essa minha decisão final, né? Porque eu tô aberta a tentar ressignificar. Mas até agora, meu desejo não aflorou. E é engraçado porque quando eu tô com meus sobrinhos, com as minhas sobrinhas, aí eu vejo assim a cara das minhas amigas, aí elas dá pra ver, eu consigo até tocar, assim, sabe? A cara delas de poxa, que pena, porque ela seria uma ótima mãe. Dá pra ver quase que o coraçãozinho partido das minhas amigas, que são mães, sabe? E aí eu fico pensando, meu Deus, esse negócio deve ser muito bom. Deve ser muito, não é possível. Não é possível porque, todo mundo reclama e não dorme, e é olheira até aqui, e o menino que não desgruda do peito, e chora, e é fralda pra não se dar conta, e tem um negócio de se rasgar, e costura, e dor no parto, e não sei o quê. Mas ainda assim elas ficam com aquela cara de que quando eu tô brincando com os filhos dela, meu Deus, que pena que ela não quer e que ela não vai experimentar isso. Porque se ela souber, dá pra ver na cara. Isso é muito triste. Eu de fora, pra mim, isso é muito triste. Porque aí eu volto pra aquilo, né? Quem fica com bloqueio sou eu. Quem deixa de viver as coisas sou eu. E aí eu pulo pro final da vida. Porque quando. E que a gente precisa falar, e a gente precisa
encarar que todo mundo que tá aqui respirando um dia não vai mais estar aqui. Porque quando mãe morreu, né, pai, quando morreu, eu era adolescente, né, tava no colégio ainda. Então, assim, eu só observei, aprendi tudo, né, do que foi feito, e quando mãe morreu, fui eu que fiz tudo, né, eu ocupei o lugar de manhã. E aí eu fico pensando, meu Deus do céu, quem é que vai gerenciar quando eu não estiver aqui? Só o negocinho assim de me pegar e me colocar onde eu tenho que descansar. Quem é que vai gerenciar isso? Aí deu uma bugada na minha cabeça. Quem é que vai me substituir para tal, sabe? E aí volta para aquele episódio, um negócio que Nath falou uma vez da atriz que se arrependeu de não ter filho, né? Porque é uma realidade. É uma realidade que não necessariamente, digo isso por lugar de fala, não necessariamente você ter filho quer dizer que você vai estar amparado na sua velhice. Não é. Porque eu vivi isso, né? Vivi isso com manhã, né? É isso que eu quis dizer. Mas. E quem é que vai ser, né? Porque graças a Deus manhã me tinha, mas eu não sei como é que vai ser pra mim. Aí a cabeça, ó, buga, tela azul. Porque é tela azul pra isso, tela azul pro amor de mãe, que eu não sei o que que é, o sonho de ser mãe. Também meu cérebro ele não consegue processar como é que uma criança já tem um sonho de ser mãe. Não sei. Não sei. Não consigo vislumbrar, porque na minha cabeça é tão surreal, porque eu passei a minha vida toda abominando um negócio e de repente eu tenho que dizer que eu sempre sonhei, que eu sempre tive vontade. E aí, não, a partir do momento que eu descubro que eu tenho que ser assim, é tipo assim, minha gente se decida. Porque fica brincando comigo. Uma hora eu tenho que dizer que eu não quero. Aí se a gente engravida na adolescência, a gente é descartada. Aí os boyzinhos não querem a gente que tem que ficar sempre sair, né? Enfim, é complicado, é complicado. Não tenho resposta para nada. Eu queria ser um cavalo marinho, porque na dúvida eu passava o ovário fecundado, né, para a barriga do outro cavalo marinho e tava tudo certo. Transferia e é isso, sabe? Mas não posso. Vim o quê? Vim mulher. Queria ser homem, porque se eu fosse homem, eu dizia de boca cheia, tô preparada para ser pai, porque é muito bom ser pai. Entendeu? É muito bom ser pai, porque qualquer coisa, meu filho, você pega, pica a mula, entendeu? Mas com a mãe, o negócio é outro. O negócio é outro, já desde a barriga. Porque aí vem outra coisa também, viu? Que eu não vou me cumpridar, não, porque a gente já se adiantou. A mãe é sempre culpada. Eu não tenho condições emocionais, psicológicas de gerenciar mais culpa. E não é nem a culpa que eu me coloco, é a culpa que o outro diz que eu tenho culpa. A pessoa fica com a barriga estufada, né? Aí tem gente que o corpo se desmantela todinho. Aí fica ai, meu Deus, a dor do parto. Aí tem mulher que faz o quê? Número 2 no negócio do parto, zero glamour. Aí fica toda rasgada se tiver menino aqui, que é obrigada a ter menino na tora mesmo. Não pode nem escolher se quer Calma. cesárea ou se não quer cesárea. Não é assim também, não. Mas é quase. É quase. É quase assim, mas não é assim. Amiga, Você eu não é não tô obrigada. inventando, já é Ó, certo. você não é obrigada. Mas, enfim, normalmente eles vão incentivar muito, 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 muito que seja natural. Exato, né? Enfim, aí fica sem tomar banho. Não, fica sem tomar banho, não. Fica sem dormir, que isso aqui pra mim é uma tortura. É pior do que ficar sem comer. É ficar sem dormir. Aí o peito pedra. Isso eu só tô falando do quê? Do início, primeiro ano. Ainda tem os outros 39 anos de seguinte de maternidade que são um BO, sabe? E que você não sabe quem aquela pessoa vai se tornar. Isso me buga. Aí pronto, aí se você dá uma bronca
Pronto, a criança tá traumatizada. Se você não dá uma bronca, você relapsa. Você não educou seu filho. Não sei viver com todas as variáveis. Não sei viver. Socorro, Deus, mas não me acolhe aqui. Mas eu acho que essa é a beleza. Vamos pensar assim. Pedro Vamos Bial escolher falou pensar. isso. Pedro Bial falou isso. Pra variar um homem, pra variar um pai, né? É o maior show da vida. Um pai, né? Falou isso. Não sei. Não, quer dizer, eu tenho opinião formada, mas eu vou ser cancelada na internet. Não, eu tava pensando no sentido de, claro que eu fiquei pensando, né, nesse negócio de realmente o ser mãe é padecer no paraíso. Tem essa frase, né? Ser mãe é se. Ai, não pode falar, mas aqui bota um pi. O Se quê? fuder no paraíso. Ah, Tem sim. uma crônica. Esse eu não conheço, não, mas tá aqui. Lembra que eu falei abdicação? Foi a palavrinha que tava aqui, ó. Logo depois, assim, essas anotações muito lindas essa aqui. Padecer no paraíso, porque é isso mesmo. Uhum. Porque eu acho que tem isso, né, de tu ter falado de. Ai, sempre ter a culpa, não sei o quê. E aí me vem uma questão que é: olha a importância da gente como mulher, querendo ou não ter filhos, de fazer análise, sabe? De fazer uma terapia. Pra, tipo assim, claro que as consequências. Tudo que a gente fizer vai ter consequências. Mas eu acho que é plausível de se lidar com essas consequências quando a gente entende que as ações foram tomadas pensando que era a melhor coisa a se fazer naquele momento. Talvez não era, mas assim, era o que se podia fazer e era a melhor intenção que tinha. Né? Como eu disse antes, que há uma diferença enorme entre errar, mas errar sem saber que tá errando, e o errar de propósito, né? Errar sabendo que aquilo vai ter um efeito catastrófico, assim, lá adiante, mas assim, sabendo que, tirando o seu da reta. Existem essas duas vertentes. Na ideia de se preparar para uma maternidade, querer ativamente ser mãe e querer dar o seu melhor, eu acho que o papel da terapia é muito importante para poder sentir, assim, não sei se vai chegar ao ponto de sentir paz, mas, meu Deus, vai ser analisar, sabe, fazer análise para poder conseguir viver e lidar com as consequências do que vem por aí, sabe, dentro de uma maternidade. Porque imagina se não faz. Eu fico pensando, sabe, eu duvido que minhas avós fizeram terapia. Amiga, Tá? se não faz, fica que nem eu, né? Aí é a pessoa que tem que arcar com a própria psicóloga. É sobre isso. O Pois spoiler da é, vida, eu. né? Tipo assim, tu tem que fazer porque, claro que assim, idealmente a gente teria que fazer sempre, mas assim, tem muita gente que precisa fazer e não faz. As minhas avós não fizeram. A minha mãe eu sei que fez. Anos de análise. E, ainda assim, teve algumas questões comigo. Eu tô fazendo análise. Eu tenho certeza que quando eu for mãe, eu também vou gerar questões nos meus filhos. Sabe? Porque se não faz de um jeito, é X. Se faz do outro, é Y. Também entra a interpretação daquela pessoa. Sabe? Porque assim, hoje eu vejo que tem muitas coisas que eu fiz a leitura quando eu era criança. Mas eu não sou mais aquela criança. Hoje eu sou uma adulta, eu consigo entender. Mas ainda assim, o sentimento, sei lá, a dor, o remorso, a culpa, ela ainda existe. Independente de eu ser adulta e eu conseguir entender que era o melhor que tinha que ser feito e que não foi pensado tal coisa, ou que, enfim, eu ainda tive uma outra alternativa que deu certo, o sentimento ainda existiu. E ainda assim, com análise, ainda existe essa questão ali. Sabe? Que não é simplesmente, não, agora entendi. Mudou a vida, vou seguir adiante e vou. E pronto, vou esquecer o que aconteceu. Não, não é assim. Sabe? Mas eu acho que se não tivesse, seria pior. Isso que eu quero dizer. Tipo assim, se não existe essa percepção de que a terapia vai ajudando, poder discutir isso, poder correlacionar com outras coisas, eu acho que a gente trava. Tudo vai entravando, assim, parece que vai. Sabe aqueles negócios de carro? Tipo, vai batendo um no outro. Eu acho que é isso. Tipo assim, aconteceu ali uma peixada, vem outro atrás, e tu não consegue destravar, sabe? E eu só queria dizer que eu acho que o papel da terapia é muito importante
pensando assim na maternidade, gente, faço terapia. É isso, minha mensagem. Não, inclusive, tu tá tão certa que hoje, a minha sessão hoje foi sobre isso, essa culpa, sabe? Sobre essa questão de, meu Deus, e se eu decido isso e no futuro, daqui a 15 anos, ela olha pra mim e faz, mas por que você decidiu assim? Sabe? E a cara da psicóloga é maravilhosa, tipo, mas você tá assumindo que ela vai ver dessa forma, ela pode ver de outra forma. E eu, não, mas e os outros? E os outros que ficam pensando? Não, mas os outros ficam pensando mesmo ou é você que tá pensando pelos outros? Sabe? E se eles pensarem, e daí? Tipo assim, a maternidade é tua, escolhe tu o que tu quer fazer, faz o que tu acha certo, E eu fico assim, não é que ela tem razão, rapaz, olha. Aí, é complicado mesmo. E a amiga estava falando, realmente, é padecendo paraíso mesmo, tipo assim, é difícil, não é... Né? Acho que a gente já chegou na era de que, tipo, vamos acabar com essa romantização tóxica da maternidade. É incrível, sim. É bonito, sim. É gostosinho, sim. Mas é toda mãe que é feliz sendo mãe? Não. Tem mãe que se arrepende? Tem. Tem mãe que não queria? Sim. Tem mãe que, tipo assim, surta? Sim. Tipo, depressão pós-parto é muito real. Ansiedade pós-parto também é muito real. A culpa da maternidade é muito real. A disparidade entre o papel da mãe e o do pai é muito real. Isso mesmo levando em consideração pais incríveis que fazem questão de participar e que querem estar envolvidos e dão seus melhores, que também fazem suas terapias para tentar resolver os próprios BOs. Tipo assim, mesmo você arranjando o melhor parceiro do universo, não tem como não ser. Não tem como ser 50-50. Não tem como. A mãe é você. E aí, eu até anotei aqui, tipo, essa questão da jornada múltipla, né? É jornada de trabalho, porque a Ana tava falando, dizem que tem que ser mulher forte, você pode tudo, vai lá, vai ser, né, crescer na sua carreira, mas também você vai ser mãe, também vai levar no futebol e também vai pra, sei lá, fazer seus hobbies, que você também é uma mulher, tem que se cuidar do cabelo, cuidar das unhas, cuidar dos cabelos da perna, né? Tem que ser linda, entendeu? E você pode tudo, você pode estar descansada, você pode fazer aula de canto, né? Você pode tudo, mas também seja mãe, fique em casa, cuide das suas crianças, abdique de si mesma, entendeu? É o melhor que você pode fazer pelo universo, pelo mundo, pelos seus filhos. Pra quem vocês acham que a escola liga primeiro, quando vão ligar pra alguém? Aconteceu BO na escola. Vão ligar para o contatinho. Vai ligar pra quem? Não é pro pai, é pra mãe que liga primeiro. Médico, na consulta. O médico fica olhando pra quem? Faz as perguntas pra quem? É pra mãe. Isso eu não passei muito ainda, porque mal começou minha jornada nesse aspecto, mas minhas amigas falam, tipo assim, pô, meu marido é lá, ele que tava contando pro médico o que aconteceu, ele que viu, ele que viveu, então, assim, ele que é super participativo e o médico vai responder, vai falar, vai orientar, vai fazer as perguntas pra mãe. A mãe que tem que saber, sabe? Então, tipo assim, esses são só 2 exemplos básicos. A escola. Eu até li uma vez um post de um cara revoltado, que ele não mora com a mãe da criança, ele que cuida, sabe? Ele é pai 100% integral lá. Eita, caí aqui na cadeira. Tipo assim, a mãe nem tem contato, nem nada, mas a escola liga pra mãe. A escola liga pra mãe, que não é nem permitida ver a criança, mas tá lá nos contatos. E ele já tentou 1000 vezes tirar o contato da mãe e não tiram. Ligam pra mãe, a mãe, enfim. Complicado ser mãe. Mas é gostosinho, sim. Na minha experiência, vale a pena. Eu tô do time que acha que Mari ia ser uma super mãe, que é uma pena para o universo ela não querer viver isso no momento. Mas respeito. Inclusive, gostaria, né, de trazer a história da Mari como exemplo do porquê, tantas histórias e motivos que você não deve ficar importunando mulher nenhuma, perguntando, vai engravidar quando, hein? Tu vai ser mãe quando, hein? E tu, hein? Não tá na hora de ter filho, não? Você não sabe a história daquela pessoa,
Você não sabe. Imagina toda vez que tu pergunta pra Mari se ela não tá grávida ainda. Essa história de vida todinha passa aqui, ó, atrás da cabeça dela. Um filme. Ah, meus pais não me quiseram. Fui criada pelos meus avós, que na verdade são pai e mãe. Que na verdade agora me ensinaram que, né, as pessoas me ensinaram que eu não devia ter filho. Mas aí agora eu tenho que ter filho. Eu queria ter filho, mas eu não quero ter filho. O que é que eu faço? Vê, o que é que tu faz com o povo quando ficar perguntando? Ou no meu caso, que eu falei no episódio passado, eu tive uma gravidez ectópica. Não sabia se eu conseguia engravidar. Tentei por vários períodos de tempo engravidar. E o povo ficava, ai, não tá na hora não de ser mãe. Tu não vai querer ser mãe, não. Tu vai engravidar quando? E se eu não pudesse ter filhos? Sabe? Ou quantas pessoas não podem ter filhos? E se você for na internet pesquisar, vai ter 1 milhão de relatos de gente que sofre porque tá, sei lá, 8 anos tentando engravidar. Ou que tem, tipo assim, já o médico já falou, olha, meu filho, é impossível, não vai acontecer. E aí tu fica, aí vai ser mãe quando, hein? Aí tu devia ser mãe. Aí tu não sabe o que tá perdendo. Parem com isso! Parem, não perguntem por que a pessoa não engravidou, se a pessoa quer engravidar, se a pessoa quer ter um segundo filho, um terceiro filho. Não façam isso. Porque, primeiro, não é da conta de ninguém. Segundo, que você não sabe em onde você vai estar tocando. Às vezes a pessoa é super bem resolvida. Disse, eu não quero ter, pronto, já fez minha laqueadura ali, ó, resolvido. Mas às vezes a pessoa tem uma questão com aquilo. Às vezes é um sofrimento pra pessoa. E você fica lá importunando por um negócio que é só curiosidade. Não tem nada a ver com você. Não vai mudar nada da sua vida. Pois é, eu não entendo isso, porque aqui no Canadá, não, mas por exemplo, se eu morasse no Brasil, vai pagar a mensalidade da criança? O que vai, da escola, né? Vai pagar plano de saúde da criança? Não vai. Vai acordar de madrugada para ter que dar de mamar ou mamadeira, whatever, a cada 3 horas? Não vai. O que vai mudar na sua vida, meu anjo? Porque essa questão não me falta nada. Não me falta nada nem ninguém. E as pessoas que me faltam, não é que não existem ainda, já existiram, mas não estão aqui. Então é isso. Não, não existe outra necessidade na minha vida. O que eu quero é ser rica e ter minha casa. Meu cachorro eu já tenho, sabe? E boto meu nome no pé da santa para ver se eu descubro se eu realmente quero ou se eu de fato eu não quero por mim mesma, não por causa de bloqueio de só ninguém não, que não fez terapia, sabe? É só isso que eu quero saber da minha vida, se eu realmente quero por mim mesma ou se eu não quero por conta dos outros. E que eu saiba distinguir a parada, né? E que eu aguento o tranco. Mas é só isso, mas não me falta mais nada nem ninguém. Pare de querer uma outra pessoa na minha vida que no momento eu tô muito de boa. Eu só quero um salário. Só quero ser rica e pagar a hipoteca da minha casa. Só isso que eu quero. Vai me ajudar a fazer isso? Não vai? Então pronto, cala a boca. Amei, é isso mesmo. Só E fecho. eu queria pedir permissão pra voltar no assunto do começo do episódio. Eu sei que a gente tá já passado da hora. E Marina tá maternidade vai gritando. ter o terceiro episódio. Ah, se tiver, vamos lá. Não precisa nem ser o próximo do próximo. A gente pode Não, voltar mas depois vamos uns fazer tempos. esse. Vamos fazer esse. Vamos fazer tudo num só, amiga. Tá bom, tá. Eu quero falar um negocinho, que é o seguinte. Nath falou daquele negócio sobre ser o relacionamento dos pais com seus filhos. Como a criação não é a mesma, porque os pais já não são os mesmos pais que tiveram o primeiro filho, já são outros pais, né? Como também tem a questão. Como foi isso? Ela falou de que, tipo, não tem como a criação ser a mesma dos dois filhos, né? E é um assunto que eu acho muito legal, porque, como irmãos, a gente sempre tem aquela coisa, ai, gosta mais de mim, ai, gosta mais dele, ai, não, eu sou o filho preferido, não, eu sou o filho preferido. E a gente quer arrancar dos nossos pais a verdade, né? E aí, depois de crescer, foi que eu fui parar pra pensar que não só é uma questão de que, ai, não, elas são irmãs criadas pelos mesmos pais e são completamente diferentes, como pode? São pessoas diferentes. E a gente sempre pensa na relação dos pais para os filhos, né? Aí os pais gostarem mais daquele filho, os pais terem um filho preferido. Vocês já pararam para pensar? No caso, vocês eu acho que sim, mas enfim, pro universo aí. A gente se relaciona diferente com as pessoas baseado nas personalidades deles, né? Quando a gente se identifica mais
amigos diferentes, pessoas diferentes. A mesma coisa são os filhos. Os filhos da gente têm personalidades distintas. Então vão existir pessoas que vai ser mais fácil pra gente de lidar e pessoas mais difíceis. Então, não só é uma questão de que os pais mudam, mas as crianças são diferentes. E realmente essa questão de se vai amar mais ou menos, aí só pais pra sentir mesmo e não dizer, né? Porque eles não abrem a boca pra falar. Mas às vezes é uma questão simplesmente de é mais fácil lidar com a personalidade de um filho ou do outro filho. Eu e minha irmã não podíamos ser mais diferentes. O meu filme, que eu assistia 20 vezes no... galerinha da Gen Z, que não sabe o que é isso, a gente rebobinava a fita, né, pra assistir de novo. Era Branca de Neve, sabe? Eu queria uma irmãzinha, pedia muito a irmãzinha pra minha mãe, porque eu queria brincar de boneca com ela ia ser minha amiguinha. A primeira vez que minha mãe viu minha irmã parar na frente de uma TV foi assistindo ET, o extraterrestre. E quando quebrou o filmezinho que a gente tinha, o VHS, minha mãe foi comprar outro, porque era a única forma da minha irmã parar quieta na frente de uma TV. Ela não queria saber disso. Enquanto eu ficava lá assistindo Branca de Neve 1 milhão de vezes. E o segundo filme que fez minha irmã parar foi dos Gremlins. Vocês assistiram os Gremlins? Foi o segundo filme que fez minha irmã parar. Os Gremlins. Eu morria de tipo assim, o que é isso? O que é que eu tô assistindo? Esses negócios nojentos na TV, sabe? Desenho animado da minha irmã era Dragon Ball Z. E eu queria uma irmãzinha pra brincar de boneca comigo, sabe? Então, assim, pessoas são diferentes, irmãos são diferentes, irmãs são diferentes, mesmo criada pelo mesmo pai, mesma mãe. Minha irmã destruía a casa, puxava a cortina, cortava o cabelo das minhas bonecas, sabe? E eu lá tentando organizar o caos, né? E não dava. Mas é isso, assim, tipo, que a gente pensa também que nem só uma questão dos pais, né? Mas dos filhos serem diferentes. E essa personalidade vai facilitar o relacionamento ou dificultar um pouquinho, porque é questão de personalidade. Mas é isso, não achem que se 2 filhos são diferentes, a culpa é dos pais que não criaram igual. São pessoas diferentes, né? Tinha isso que eu queria muito falar. Pronto, encerrei minha palestrinha. Então tá, muito que bem. Eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa, várias coisas hoje. Praticamente tudo que eu tinha anotado foi falado, de uma maneira ou de outra. Não acho que a gente precisa revisitar tudo, porque eu acho que a gente conseguiu cobrir bastante coisa. Vocês têm mais alguma coisa a dizer? Não, já taquei a Amy no ventilador mesmo, já expus os irresponsáveis, tá tudo certo. Eu também encerrei. Eu consegui cortar bastante coisas e o que eu não cortei vai ficar pro stories. Que são polêmicas da maternidade. Tem várias. Sim. Muito bem, então, gente. Eu acho que se vocês, nossos ouvintes, nos ouviram até aqui, muito obrigado para começar, né? E a gente adora receber feedback, se vocês estiverem gostando, se vocês puderem compartilhar, puderem curtir, puderem seguir os nossos canais de transmissão, será muito legal pra gente, muito bom. Ajuda a entregar para mais pessoas o podcast. E, enfim, espero que vocês tenham gostado, que tenha servido para alguma coisa. Nem que seja só para dar uma fofocadinha, né? Para saber aqui das fofocas internas, para poder, enfim, repassar. Repassem, inclusive marca o link, manda o link do podcast. Eu entreguei várias pautas de fofocas aqui, hein? Imagina, um cafezinho pra falar do meu exposed aqui. Já pega em caminha, faz isso, sabe? Pega em caminha, olha só o que a Mari falou. Nessas horas pode ser fofoqueira, mas a gente gosta. Pode mandar fofoca para as amiguinhas. Inclusive, no futuro próximo teremos uma temática dessa. Tô aqui só soltando spoiler, né? Mas tá. Quem vai levar a estrelinha hoje? Terapia nesse assunto. Quem tá terapeutizada sobre a maternidade? Não, eu quero dar a estrelinha pra Mari hoje. Eu quero, porque... Como? Eu não sei nada, você não quer... É o meu, nem que é o do outro. É importante tu reconhecer. Eu acho que você, veja, a gente conversa sobre esse assunto há muitos anos. E eu acho que eu nunca tive tão plena. Assim,
reconhecendo o caos, mas dando nome aos bois. Sabendo sim o que é seu e o que é do outro. Sabendo reconhecer que talvez o que você sinta, na verdade, nem é seu, mas é do outro. Mas só de ter essa percepção já é um avanço tão grande. Não é simplesmente, eu não quero ter filho, se ter filho é horrível. É tipo, assim, né? Não tô assim tão chateada com a ideia de não ter, mas queria querer, mas tô de boa, estou levando a minha vida. Tô plena aqui, ó, enrolando meu cabelinho. Entendeu? Eu tô amando essa vibe, assim. Mas também pode, se você não quiser de jeito nenhum, Nath pode ficar, porque a Nath descobriu hoje que ela quer ser mãe, de certeza. Ah, tá bom, por essa parte tudo bem. Essa mas parte eu foi voto linda. na Mai. Em mim? Não, desculpa, na Mari. Ah, tá. Tipo assim, não, Porque Nath. antes... Me ajuda. Antes eu já dei, quando deu uma caída aqui, né, enfim... eu já meti essa pra Mari, que tipo assim, adorei ver esse lado dela muito decidida, assim, não Sim. só em se apoderar, meu Deus do céu, apoderar da história dela e também conseguir perceber que há essas questões de reconhecimento, sabe? Sim. Talvez ela não consiga reconhecer 100% o que é dela e o que não é. Mas ela tá no processo. Jornada. E tá consciente, sabe? Tipo, eu não tô te sentindo... levando isso como um peso. Eu, tipo, levei essa carga esse tempo todinho e nem era minha. Era deles. Ali, ó, os personagens. E tô tendo aqui que resolver os meus B.O.s, mas... com plenitude, entendeu? Segurando meu forninho. É isso que eu tô vendo. Tá certo, né? 2 contra 1, o que é que eu posso fazer, né? Gente, passada que eu ganhei estrelinha desse assunto. Ganhou. Tá certo? Vocês falharam. Ganhei a estrelinha da maternidade. Tô com BO ainda, mas tá. Tô com estrelinha. Tá terapeutizada, né? Tendo que fazer uma terapia aqui, outra ali. Anos. Mas é isso, é bom reconhecer. Que o quê? Eu poderia estar o quê? Vivendo na ignorância. Poderia estar muito pior, menina. Tá muito pior. Olha só onde eu cheguei sem vocês. Esfrega Recebam. na cara. Tem gente que diz que a ignorância é uma bênção, né? Mas eu acho que pra isso não é. É importante conseguir reconhecer. Porque assim, só ficar, acho que presa nesse ciclo, assim, seria muito pior. Cara, sabe o que eu senti agora? Falando, olha só onde eu cheguei sem vocês. Senti uma raiva nível popó. Se eu tivesse um aqui, eu dava um. Na força de um, entendeu? Não de um, não de outro. Não me orgulho, não. Porque, mas eu sinto, né? Mas é aquela coisa. Escreveu a história que quiseram, né? Aí agora, aguenta a vilã. Exatamente. Mari Popó, dona da estrelinha. You did it, Mari. You did it. Amei. Enfim, gente, era isso. Estamos em todas as plataformas. Como eu disse antes, deixem o seu joinha. Ai, isso é meio velho, né? Esse negócio de joinha. Curtam. Curtam a gente, sigam. Vocês compartilhem com os amigos. No final do amigos. episódio. Eu quero mandar o meu abraço pra Camille. Que eu não sei. Viva Camille! Chegou do Neida. Falou aquilo ali, pá, sumiu. Pois é, menina. Nem sei pra onde ela foi, mas é sobre isso. Um abraço pra Camille. Foi uma intervenção ali, ó. Chegou, pá, falou, tchau. Então tá, gente, era isso. Cruz. Cruz, bora. Cruz, tchau. Cruz, tchau.